Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o Abre o Jogo para Cuiabá e Flamengo. Cuiabá e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo, dia 6 de julho, às 20 horas, um horário ruim para um jogo, um dia de domingo, mas é o que está na tabela do Campeonato Brasileiro. E vamos trazer hoje algumas informações e as prováveis escalações para a partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno chegando ao seu final, essa penúltima rodada antes do fim do primeiro turno. O Botafogo já se sagrou o campeão simbólico, desse primeiro turno, e o Flamengo segue no encalço do líder Botafogo, tentando tirar a diferença que existe entre as duas equipes, que hoje é de 12 pontos. Tarefa difícil, pois o Flamengo vai encarar um adversário que vem de 5 jogos sem perder. O Cuiabá vem numa boa sequência dentro do Campeonato Brasileiro, está invicto a 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate neste período, e só o líder, o Botafogo, tem aproveitamento similar de 86,6% no mesmo recorte. Realmente é um aproveitamento interessante esse do Cuiabá, um time que não tem tantos investimentos assim, o time do técnico Antônio Oliveira, português, que tem talvez como seu maior destaque o algoz do Flamengo na Copa Libertadores de 2021, após aquela pichotada do Andrés Pereira, o Daverson, que marcou o gol do título do Palmeiras sobre o Flamengo naquela ocasião, marcando aquele gol na prorrogação. O Daverson talvez seja o jogador de maior destaque dentro dessa equipe do Cuiabá, Eu tenho aqui a provável escalação do time do Cuiabá, já vou trazer para vocês aqui. Então, essa é a provável escalação do Cuiabá para o jogo contra o Flamengo. A equipe que provavelmente terá Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereu e Riquelme, Ranieri, volante, Fernando Sobral e Cepelini no meio, Jonathan Cafu, que volta ao time do Cuiabá após ficar de fora da última rodada, Cleison pelo lado esquerdo e, como eu disse, no comando de ataque, talvez o maior destaque dessa equipe seja o Daverson, um time que, como eu disse, vem numa sequência interessante de 5 jogos sem perder e deve trazer algum tipo de incômodo ao time do Jorge Sampaoli, muito em função também daquilo que o Sampaoli tem para escalar no jogo de hoje. Lembrando que o Arrascaeta e o Gabigol não jogam, suspensos após receberem o 3º cartão amarelo na partida contra o Atlético Mineiro. Arrascaeta e Gabigol desfalcam o Flamengo e não enfrentam o Cuiabá na Arena Pantanal. Em 2023, o time atuou sem os dois no mesmo jogo apenas no Campeonato Carioca. Ou seja, Gabigol e Arrascaeta fora do time somente no Campeonato Carioca. A equipe não perdeu nos 4 jogos disputados sem os dois, todos do campeonato de 2023. Foram 3 vitórias contra Audax, Resende e Botafogo e 1 empate contra o Bangu. Então, os 2 jogadores, 2 dos principais atletas desse elenco do Flamengo, ficaram de fora somente em 4 jogos, sendo que desses 4 jogos, 3 foram contra times pequenos, do Campeonato Carioca, Audax, Resende e Bangu, e no clássico contra o Botafogo. E o Flamengo não perdeu nesses jogos com os atletas ausentes. A equipe de Sampaoli também não terá à disposição Eric Pulgar, que ainda continua se tratando da lesão no bíceps femoral da coxa direita, além de Léo Pereira, que segue em tratamento das dores na posterior da coxa esquerda, assim como o Felipe Luiz. Pablo deve ter chance entre os titulares por conta das dores musculares de Fabrício Bruno, devido a essa sequência pesada que o Flamengo tem tido de jogos importantes e decisivos na temporada. Mesmo porque na quinta-feira o Flamengo também tem o Olímpia do Paraguai em jogo válido pela Copa Libertadores, o segundo jogo que vai acontecer lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, em Assunção, capital do país.
quem deve voltar a ser referência no ataque do Flamengo é o Pedro. O atacante que não jogou a última partida contra o Olímpia pela Libertadores por suspensão do clube, né? O clube deixou ele suspenso por conta de atos indisciplinares, né? Deve ser titular nessa partida justamente porque o Gabigol está fora. Este será o primeiro jogo que o atacante, né, o Pedro, está relacionado após o caso de agressão do então preparador físico Pablo Fernandes. Muito se especulou durante a semana sobre uma possível saída, né, o Pedro pedindo para ser negociado, tudo isso no campo da especulação. Não se teve nada oficial, nem de Flamengo, nem dos agentes que tomam conta da carreira do Pedro. Inclusive que, para mim, mandaram muito mal nessa questão, na gestão de carreira do Pedro, deixando tudo muito em aberto. Teve a questão da falta, que só foi justificada posteriormente, né? Então, vamos ver como o Pedro, se realmente se confirmar, né, ele como titular da equipe hoje, que deve acontecer, eu acredito que a gente vai ter uma noção de que Pedro é esse, né? Com que motivação, com que espírito o Pedro irá entrar no campo hoje. Esperamos que seja de uma forma minimamente profissional, né? Que é o que se espera de um jogador que atua num clube de alto nível, com um elenco de alto nível e que pratica salários até nível Europa. Então, o que se espera é uma postura profissional por parte do Pedro e que ele entre minimamente dando, né, o máximo possível nesse jogo contra o Cuiabá, que é um jogo dificílimo. A provável escalação do Flamengo, nós temos aqui, sempre digo, provável, porque o Jorge Sampaoli sempre faz mistério, né, com relação à escalação do Flamengo para os jogos. Nós só vamos ter a confirmação momentos antes da partida. Então, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje tem Matheus Cunha, Wesley, Pablo, que deve atuar no lugar do Fabrício Bruno, Davi Luiz, porque o Léo Pereira está fora, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Thiago Maia como volantes, Gerson fazendo o papel mais de ligação ali, de criação, Everton Cebolinha ou Luiz Araújo, né, jogando aberto pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e Pedro no comando de ataque, técnico Jorge Sampaoli. Então, essa é a provável escalação do Flamengo, seria mais ou menos um 4-3-3, se confirmar realmente essa disposição do time que eu trago aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó, o Everton Cebolinha aberto ou Luiz Araújo, que joga nessa função. Resta saber se o Sampaoli também irá manter o Bruno Henrique. Ele pode até montar um time com o Cebolinha pela esquerda e o Luiz Araújo pela direita. A exemplo que ele fez contra o Palmeiras, né, no jogo contra o Palmeiras. O Gerson responsável pela criação, Vitor Hugo se aproximando mais, Thiago Maia como volante. Então seria esta a provável escalação do Flamengo para a partida de logo mais. A arbitragem do jogo fica a cargo de Anderson Daronco, árbitro FIFA. Assistente 1, Bruno Bosquilha. Assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena. O VAR, sob o comando de Emerson de Almeida Ferreira. E o quarto árbitro, Leonardo Willers. Então, galera, esse é a prospecção, né, do time do Flamengo para esse jogo importantíssimo de daqui a pouco, às 20 horas, lá na Arena Pantanal. Cuiabá e Flamengo promete ser um jogo interessante e um jogo difícil para o Flamengo, muito em função do que eu disse, das ausências de alguns jogadores importantes e também do momento que o Cuiabá vive no Campeonato Brasileiro, tentando chegar ali mais na parte de cima da tabela. Ele já está entre os 10 primeiros colocados, enquanto partido o Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder Botafogo. Então, a ver como será Cuiabá e Flamengo logo mais às 20 horas. Pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe nos comentários e também divulgue para os amigos e as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo de muita qualidade. Então é isso, se cuidem e saudações rubro-negras.